vídeo eu vou te ensinar uma receita clássica italiana, um risoto de cogumelos. Essa receita é ótima para aquelas pessoas que estão tentando diminuir o consumo de carne e é também um clássico da culinária vegetariana. Quer aprender? Vem comigo! Então, para começar a nossa receita, a primeira coisa que eu vou fazer é derreter uma colher de sopa de margarina em fogo médio, lembrando que pode ser manteiga também, isso fica a seu critério. E assim que essa margarina ou manteiga estiver derretida, você vai acrescentar a cebola. Eu estou utilizando uma cebola média já picadinha e eu vou fritar essa cebola até ela começar a ficar transparente. Lembrando que não há necessidade de deixar ela dourar, já que a gente vai fazer um risoto, essa cebola ela não precisa ficar tão aparente que visivelmente ela fica mais bonita, mas ela precisa estar refogada já. E quando a cebola já chegar no ponto, você pode adicionar o arroz. Nesse caso, eu estou utilizando o arroz arbóreo. Pra gente fazer aquele risoto maravilhoso que a gente vê na televisão que dá água na boca, a gente precisa de um tipo de arroz específico, ou pelo menos de uma característica específica nesse arroz. A gente não consegue, com aquele arroz do dia a dia que a gente come com arroz e feijão, chegar naquela consistência do risoto. Ou seja, para a gente conseguir aquela cremosidade natural que o arroz solta, a gente precisa de uma característica específica do arroz. Ou seja, esse arroz ele precisa ter uma quantidade de amido. Esperando o ônibus passar. E aqui no Brasil a gente encontra alguns tipos específicos para fazer risoto, como por exemplo o arroz arbóreo, que é o mais comum, é o arroz que tem menos amido, mas também o que a gente acha com a maior facilidade aqui no Brasil e geralmente ele também é o mais barato. Nós também podemos utilizar o arroz carnaroli, que é um arroz que dentre os três que eu vou citar aqui é o que tem a quantidade mediana de amido. E o último arroz é o Vialone Nano. Ele é o arroz que tem mais amido desses três que eu citei e combina muito com frutos do mar, por exemplo. E agora que você já conhece os mais comuns tipos de arroz para risoto que a gente encontra aqui no Brasil, vamos seguir para a receita? E aproveita e deixe seu joinha aqui embaixo. E assim que você conseguir envolver todo o arroz nessa gordura da manteiga ou da margarina que você estiver usando, você pode acrescentar uma xícara de vinho branco. E daí é só mexer e esperar esse líquido ser incorporado pelo arroz e também evaporar todo o álcool. Quando você for utilizar o vinho, é interessante que você tenha em mente que não precisa ser um vinho caro, porém, seja um vinho de boa qualidade, pode ser com um preço mais baixo, porque se ele não for um vinho de qualidade, ele pode interferir no sabor da sua comida. Nessa receita, eu optei por utilizar cogumelos desidratados. Se você optar por utilizá-los também, eu recomendo que você lave eles em água corrente e depois deixe eles descansando de molho por mais ou menos 2 horas. Passado esse tempo, você pode retirar a água e escorrer bem os cogumelos, porque isso evita que eles fiquem com excesso de água. Agora, se você optar por utilizar os cogumelos frescos, eu recomendo que você utilize eles do jeitinho que veio na embalagem. Retira da embalagem, se quiser pode dar uma limpadinha, mas não recomendo que você os lave. Por quê? Quando você lava um cogumelo fresco, ele funciona como se fosse uma esponja. Ele vai reter uma boa quantidade de água e talvez você não vá conseguir tirar essa água. E essa água pode soltar quando você estiver cozinhando. E talvez isso interfira um pouco no sabor da sua comida. E eu comentei com um pouquinho mais de detalhes essa questão toda do cogumelo desidratado lá no meu Instagram. E se você não me segue ainda por lá, o meu Instagram tá aparecendo aqui na tela, é brualbuquerque.blog. Pode me seguir que eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. E assim que o arroz absorver o vinho, a gente pode acrescentar o cogumelo e envolver bem esse cogumelo no arroz. E nós vamos precisar acrescentar um fundo para fazer com que esse arroz tenha um sabor a mais
e também para conseguir ativar aquela cremosidade que eu falei lá no início do vídeo. O risoto, ele precisa ser feito da seguinte forma: nós vamos acrescentando água aos poucos. Nesse caso, eu estou utilizando 500 ml de fundo de legumes e depois eu vou acrescentar um pouco mais de água fervente, porque eu sei que 500 ml não vai ser suficiente para deixar esse arroz com a cremosidade. E a gente vai acrescentando essa água e esse fundo concha por concha e vai esperando essa água evaporar toda e ser absorvida pelo arroz. Lembrando e ressaltando que é sempre muito importante você mexer bem esse arroz para ele não grudar no fundo e também ajudar na absorção dessa água. Nessa receita eu estou utilizando um fundo de legumes porque o meu intuito é fazer uma receita vegetariana. Eu sei que para fazer uma receita 100% vegetariana ela não poderia ter nenhum tipo de ingrediente animal. Isso incluiria o queijo parmesão. Nesse caso, se você não quiser nenhum ingrediente de origem animal, eu recomendo você comprar, por exemplo, um queijo parmesão 100% vegano. E daí você não terá esse problema. Assim como utilizar outro tipo de gordura que não seja manteiga. E você vai cozinhar o arroz dessa forma até ele chegar num ponto al dente. E você vai descobrir isso experimentando. E quando você notar que o arroz chegou no ponto al dente, você pode já desligar o fogo, acrescentar o queijo parmesão ralado, misturar bem até ele estar bem derretidinho. E daí você pode acrescentar a margarina, a manteiga ou a gordura de sua preferência, para dar um brilho e uma cremosidade a mais. E para finalizar, se você achou que ainda está um pouco sem sal o seu risoto, você pode acrescentar mais um pouquinho de sal para corrigir também o sabor do seu risoto. E assim, o seu risoto está pronto. E essa foi a receita da semana. E me conta aqui nos comentários qual que é o sabor de risoto que você mais gosta. E para você que está aprendendo a cozinhar agora ou tem muito interesse por cozinha, eu já fiz algumas receitas clássicas e algumas receitas muito boas para quem está aprendendo a cozinhar. E eu vou deixar essa playlist aqui. Assim, você pode assistir assim que acabar esse vídeo, outros vídeos e fazer receitas maravilhosas na sua casa. Não esquece de me contar aqui nos comentários qual que é o seu sabor de risoto favorito. E se você ainda não for inscrito, não vá embora antes de se inscrever. Um grande beijo e até a próxima!